Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um tema que eu amo, que estava doida para trazer. Tinha que ser ela para falar desse tema. Patrícia Ferraz, psicóloga lá de Chapecó. Gente, como pode ser mais rico? Se apresente, Patrícia. Conte pra gente quem é você. Tá, então eu sou Patrícia Ferraz, né? Sou psicóloga, terapeuta de casal e de famílias também, né? Atuo na área clínica já faz algum tempo. E há um tempo pra cá eu tenho me debruçado a estudar o dinheiro, a psicologia financeira. E esses temas, assim, têm chegado cada vez mais, assim, na minha vida e é algo que tenho me debruçado a estudar e estou bem feliz pelo convite e acredito que vai ser muito interessante esse podcast, porque a gente sempre traz alguma coisa, né, aprende para a nossa vida também e o objetivo maior é levar essa temática que as pessoas entendam que rejeição financeira é uma coisa muito séria na nossa vida. Muito sério. Só abrindo aqui, gente, hoje nós ainda temos pouquíssimas pessoas que trabalham com psicologia do dinheiro, psicologia financeira, psicologia econômica, somos pouquíssimas pessoas, tá? E a Patrícia é uma das que vem estudando, ela já tem a oficina dela do dinheiro, ela trabalha com isso, estuda pra caramba. Então, queria deixar esse alerta aos psicólogos, existe essa temática, nós lidamos com o dinheiro todos os dias, gente, todos os dias, e não trazemos essa temática para o consultório. Para você que faz terapia, você já levou o tema dinheiro para o seu consultório e deixar aí o contato da Patrícia, né? Patrícia, qual que é o seu Instagram? É Patrícia Ferraz, _psi. Se você tem interesse de olhar para a sua relação com o dinheiro, Patrícia tá aí, ok? Tô aqui. Hashtag fica a dica de milhões. Sim. Hoje nós vamos falar de um tema que ele está tão presente na nossa vida, e nós não olhamos. Parece não, é extremamente novo e assustador. Quando eu falo para as pessoas, você sabia que existe rejeição financeira? Todo mundo fala que quer dinheiro. Todo mundo fala, tudo que eu quero é dinheiro. Se eu ganhasse na Mega Sena, que agora mudaria minha vida. Queria um aumento de salário, mas não olha para o quanto ele joga o dinheiro fora. Quanto nós temos rejeição financeira. Ontem mesmo, a gente estava sentados num lugar e tinha uma lotérica que eu falei com a Patrícia, eu não jogo na Mega Sena, porque se eu ganhar, eu vou deixar de ser psicóloga financeira. Então, não vou ganhar, né? Mas Rejeitando. Rejeitando dinheiro. Rejeitando. Vamos lá, Patrícia. O que seria rejeição financeira? Então, a rejeição financeira, ela está, vamos dizer, colocada, né, dentro dos distúrbios financeiros. E muitas vezes eu vejo que é um distúrbio comum, que muitas pessoas, né, têm esse distúrbio financeiro e não se dá conta. É algo que muitas vezes passa despercebido, porque vem com algumas explicações de que não é rejeição ao dinheiro, né? Eu não quero mostrar, eu não quero ganhar mais porque aí eu não sei o que vou fazer com o dinheiro, eu já tenho tudo o que eu quero, então eu não preciso de mais. Então, é um distúrbio extremamente comum e que muitas pessoas, né, são acometidas por esse distúrbio e não fazem nem ideia, né, de que isso acontece. Ele, creio eu, né, acho que você também sabe muitas vezes melhor do que eu, mas está ligado muito no nosso inconsciente, né? Esse distúrbio financeiro da rejeição é uma coisa que não está presente somente agora na nossa fase adulta. Ele veio nos acompanhando desde lá da nossa infância. Então, a gente rejeita o dinheiro desde lá muitas vezes sem saber exatamente que era uma rejeição devido à nossa história familiar, né, as nossas crenças, enfim. Mas na vida adulta se torna uma rejeição porque a gente também muitas vezes nem sabe por que a gente rejeita. Só para a gente contar aqui, nós estamos trazendo como um distúrbio. Quem coloca isso é o Brad Close
e o Ted Closes, que são psicólogos. Meu sonho é estudar com eles, tá? Ainda vou lá. Mostrar aqui o meu livro para vocês, mas minha edição antiga é A Mente Acima do Dinheiro. Mostra a sua, Paty. Essa é a nova. E dentro deles, e tem um outro livro deles que está em inglês, que eles trazem isso como um distúrbio. Eles têm um instituto que eles estudam o fenômeno dinheiro aí há anos, e aí eles trazem a rejeição financeira como um distúrbio. E aí é muito importante que o que você falou, que a rejeição financeira ela não é só presente agora, ela é presente na nossa vida desde a nossa infância. Só para vocês terem noção, que às vezes a gente não considera, a raiz dos distúrbios financeiros são as nossas crenças. Então, é aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que dinheiro não é para mim, e eu passo a ganhar mais, mas eu acredito que dinheiro não é para mim, o que eu vou fazer com o dinheiro? Vou mandar ele embora da minha vida, que é, simbolicamente, a rejeição financeira. Então, se eu venho de um sistema, de uma família, que o dinheiro não é bem-vindo, o dinheiro é sujo, o fulano não é bom porque ele é rico, e eu me torno rico, o que eu vou fazer é rejeitar o dinheiro. Rejeitar. E isso é extremamente comum, normal, vem fantasiado aí, eu vou explicar aqui que seria essa fantasiada, e a gente nem percebe. O que é o fantasiado? É eu perder um emprego de uma hora para outra quando eu fui promovido, é eu bater o meu carro, é eu ter sempre uma conta para pagar, é eu nunca autorizar o dinheiro ficar na minha conta. Nós autônomos, né? É comum eu atender psicólogas que elas aumentam o ganho delas, de repente elas regridem, elas voltam, às vezes não voltam para aquilo que era antes, mas elas não suportam, não bancam o sucesso, não bancam ganhar muito dinheiro, e aí elas regridem. Não dão conta de ser sucesso, né? Não dão conta. Não dão conta. E o não dar conta fala muito sobre também o pertencimento à família, né? Porque se eu me destacar, se eu ganhar muito dinheiro, se eu puder fazer viagens legais, comprar um carro novo, um apartamento bacana, viver bem, o medo do pertencimento, né? Então, a rejeição ao dinheiro, creio eu que é a raiz de tudo isso, a gente precisa olhar lá para nossa família, né? Porque muitas vezes a gente tenta buscar algumas respostas agora. O que está acontecendo agora que eu estou rejeitando o dinheiro? Ok, agora é palpável, né? A gente consegue. O que está acontecendo? Né? O teu exemplo ali da tua paciente. É palpável a gente entender o que está acontecendo, mas o que aconteceu lá atrás, né? Qual que é a raiz que veio lá de trás que hoje eu faço esse movimento de rejeitar? Então, é algo que está além do agora. É um movimento que a gente precisa ter paciência e cautela para pensar, para refletir, porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho olhar para a nossa rejeição com o dinheiro. E, basicamente, creio que muitas pessoas, ao longo disso, rejeitam dinheiro. Você já vai, daqui a pouco você vai falar, eu tenho certeza, que um dos sintomas da rejeição financeira é essa, a negação, não olhar para o dinheiro. Não olhar. Para ficar claro e para as pessoas entenderem, os autores eles trazem uns pensamentos, uns preceitos financeiros. Patrícia, cita alguns aí, pode ler tranquila, Vamos olhar. Então, a gente estava falando da negação, né? A negação é algo, eu vejo que uma das primeiras coisas é a negação. Da mesma forma que, pensando financeiramente da nossa organização financeira, de quanto a gente ganha, de quanto a gente gasta, a negação está em olhar para isso. Quanto eu gasto, quanto que eu ganho, né? Mas o negar que eu estou rejeitando o dinheiro no sentido, não é isso, não é bem assim. Eu estou, sei lá, colocando um dinheiro em algum lugar que eu não quero dizer que eu tenho esse dinheiro, então eu vou esconder até de mim. Mas eu sei que tem lá esse dinheiro. Então, negar que eu estou indo bem, negar que, não, esse carro não é novo, ou, eu não consegui aumentar o valor da minha sessão esse ano, a colega conseguiu aumentar, mas eu não consegui. Ou mesmo conseguindo, é o negar o quanto realmente eu consigo ter sucesso, o quanto o dinheiro chega até mim. Então, a negação é uma dos sintomas iniciais, assim. A negação de não ver, de não dar conta de que realmente eu deixo de fazer alguma coisa ou eu faço, né? Então, acho que a negação é uma das primeiras coisas, assim, a se pensar. Você falou, e ontem eu citei o exemplo da minha paciente, né?
que ela ganhava X, passou a ganhar 7 vezes X e agora ela ganha Y. Ou seja, ela ganha metade do que ela podia ganhar. E aí eu falei com ela assim, você lembra que há 2 meses atrás você falou que você ia começar a esconder seu dinheiro da sua família. E, Patrícia, quando a gente começa a mentir para nossa família o quanto a gente ganha, vem um outro sentimento junto, que é a culpa. Porque sempre que eu faço algo errado, a minha moralidade vai, você está errada, então você sente a culpa. Melhor forma de não se sentir culpada é não ganhando dinheiro, gente. Uhum. É rejeitando, é tirando o dinheiro. Porque o esconder vem a culpa do esconder. Vem a culpa do esconder. Uhum. Aí eu ganho menos e tá tudo bem. Uhum. E aí, quando eu comentei isso nos stories, várias pessoas mandaram, Luciana, eu contava para minha mãe que eu ganhava menos. Eu nunca dei conta de contar para minha família quanto que eu ganho. Mesmo porque se eu contar, eles vão me pedir. E o ideal, Patrícia, é que eu consiga... Eu não acho que você tem que sair contando para todo mundo quanto você ganha. Mas a gente tem que viver bem com o que a gente ganha. Uhum. Eu tenho que aprender como adulto a dizer, não, mãe, não vou te dar. Tá tudo bem. Tá tudo bem o que eu tô ganhando. Eu posso sentar aqui nessa mesa e não dividir a conta com todo mundo. Eu posso pagar só a minha parte. Uhum. Então, eu preciso estar bem com o tanto que eu ganho. Preciso estar contente, eu preciso dar conta. Eu não preciso contar para o meu irmão, mas eu preciso dar conta de emocionalmente encarar o meu irmão com aquilo que eu ganho, com a minha mãe, o meu pai, com aquilo que eu ganho. E lembrar e ficar tranquila com isso. Uhum. Se eu não fizer isso, a chance que eu tenho de mandar o dinheiro embora, vou ali, bato, capoto, perco meu carro, é muito grande. Porque, Lu, vamos pensar, existe uma diferença no sentido de a pessoa que nega o dinheiro dos movimentos, vamos dizer, não consegue aumentar o valor da sessão, por mais que vê que o seu trabalho está indo muito bem, assim, o valor de sessão, quem sabe, já está um pouquinho defasado, não consegue aumentar o valor, ou algum psicólogo, alguém que é CLT, não consegue pedir um aumento de salário, então a possibilidade de ganhar mais também não é algo que a pessoa consegue fazer. De certa forma, também nega e rejeita o dinheiro. Porque eu negar que eu sou uma boa profissional... Tá, então, se eu não sou tão boa assim, não preciso ganhar mais do que eu já estou ganhando, né? Então, é uma angústia que provavelmente essa pessoa sente, né? No sentido de, eu até poderia ganhar mais, mas eu não sei se eu dou conta de ganhar mais. Por mais que, às vezes, saiba que é muito boa, mas mesmo assim não confio no tanto que é boa, né? Então, isso é muito natural acontecer e a gente vê não só no meio dos psicólogos, mas também nas pessoas, no modo geral. E eu acho que essa foi uma das coisas, assim, que mais veio de encontro comigo, pessoal, profissional, porque eu nunca vou esquecer uma fala que tu trouxe para mim um dia, que eu tenho uma personalidade de que eu vou ter que estudar muito mais do que as outras pessoas para dar conta. E eu vejo que isso, às vezes, ainda tem uma necessidade de estudar mais e dizer, não, eu estudei mais, eu me capacitei mais, eu sou uma boa profissional para dizer, não, eu mereço. Então, essa é uma coisa que não é fácil e rápido para a gente virar uma caixinha dentro de nós e dizer, sou merecedora do dinheiro vem até mim, e aí não é uma coisa muito fácil. Às vezes, a gente inconscientemente, a gente rejeita o dinheiro, rejeita uma nova oportunidade, um novo momento profissional, porque a gente acha ou acredita que não vai dar conta, né? Isso que você está falando é muito importante, porque a rejeição financeira, ela está totalmente ligada à nossa autoestima, e totalmente ligada àquilo que eu autorizo ter na minha vida. Uhum. Então, pessoas com baixa autoestima e que não têm essa autorização de ter, eu tenho. Falando aqui com você, até aquela brincadeirinha que a gente fazia quando a gente era criança, eu tenho, você não tem. E fica bem, eu tenho, você não tem, ok, tá tudo bem. Pessoas que não têm essa autoestima, que não têm essa autorização, elas nunca vão ter. Elas nunca vão tomar posse do conhecimento, elas sempre vão estar buscando outras coisas ou entrando em contato com grande sofrimento até para pertencer a um sistema de grande sofrimento. Vamos entender aqui, se a sua família, o que é valorizado é a dor,
E como que a gente sabe o que é valorizado? É aquele que mais conversa. Se eu chego no sistema que está todo mundo falando da dor nas costas, da dor na perna, da dor na cabeça, da dor da perda, da dor e várias dores aí, eu vou falar que, nossa, eu estou bem. Estou bem, estou financeiramente bem. Eu vou ser excluída? Como eu quero pertencer a esse sistema, às vezes eu vou ter que pertencer o quê? Na dor, na doença, no trabalho duro. Eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e eu falo, não, o valor para você é trabalhar duro. Você está trabalhando, o dinheiro não é um valor para você. Mas trabalhar duro é. E aqui fica importante lembrar que a gente pode fazer uma transição do trabalho duro por ter dinheiro. Mas essa transição ela tem que acontecer primeiro dentro do seu mundo interno. Não é no mundo externo. O mundo não vai parar para você se organizar. Você que vai precisar se organizar e começar a se autorizar a ter. Essa fala que você disse do você sempre vai ter que estudar mais. Chega uma hora que você fala, não. Eu tomo posse de quem eu sou, eu tomo posse da Patrícia Ferraz que eu sou e eu vou com aquilo que eu tenho. Né? Tanto é que você criou sua oficina do dinheiro, você está criando sua história no Sul. Sim, então é um desafio muito grande, né? Mas eu vejo que a maioria das pessoas, esse lugar da família que ocupa, né? A família ocupa na vida das pessoas como um todo, é um lugar muito, muito difícil, às vezes, de se diferenciar da família, né? Então, se o dinheiro está atrelado a um trabalho muito duro, se eu trabalhar leve no sentido de menos horas, né? Com menor quantidade de pessoas, pode ser que isso não tá certo ganhar dinheiro dessa forma. Né? Então, eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que atender muitas pessoas. A gente pode trazer essa leveza um pouco mais, mas é depois de olhar para todo esse aspecto da rejeição do dinheiro na nossa vida. Imagina num sistema que tem que trabalhar duro, como que eu vou vender uma ideia? Tem coisa mais cara do que uma ideia? Não vou vender uma ideia, eu tenho que vender o quê? Mão de obra, trabalho. A gente viveu muito isso o mês passado, quando a gente tirou férias. E somos workaholics, nós somos de uma família que se eu ligar para o meu pai agora, ele está trabalhando. Se eu ligar 2h da noite, ele vai trabalhar. Se eu ligar, pai, o que você fez? Como foi seu dia? Nossa, filhinha, papai trabalhou duro ontem. Todos os dias meu pai trabalhou duro. Então, meu marido é filho de um cara que está trabalhando agora para morrer. E eu tenho certeza que meu pai está trabalhando para morrer, não é para viver, não. É para morrer. E aí nós tiramos férias. Gente, o meu sogro, nossa, mas virou vagabundo mesmo, hein? Assim, que era uma brincadeira, nossa, mas vai virar vagabundo, assim, era uma brincadeira, nem foi ruim, não, foi uma brincadeira. Mas isso diz de um sistema rígido com o trabalho. Sim. Como que o meu marido pode ter uma grande ideia, vender essa ideia e ficar rico sem trabalhar, sem construir, sem acordar às 5 horas da manhã e trabalhar o dia inteiro, sem ser burro de carga? Não pode. Então, precisamos olhar para essa raiz, para essa família, para aquilo que é valor, que autorização eu me dou de ir contra, né, esse sistema, se eu não quiser ficar nesse ciclo sem fim de negação financeira. Sim, até porque a negação auxilia no alivio da tensão imediata, né? Então, se eu nego, eu não preciso dar explicação. Né? Porque a explicação vai demandar de nós, eu pensar, e essa é a questão. Muitas vezes a explicação ela precisa ser dada necessariamente. Algumas pessoas precisam, ainda dão essa explicação a alguns familiares. Então, se eu nego, não, aquela tensão é aquela tensão imediata, mas fica dentro de mim. Por que eu não falei? Por que eu estou mentindo? Por que eu não consigo lidar com isso? Vamos lembrar, nós somos seres morais, né? Tudo que a gente faz errado, isso bate em nós. É claro que nós estamos falando de nós neuróticos normais, tá? Não estamos falando de uma psicose, de um distúrbio, eu acho que mudou o nome e eu não acompanhei, então, de um transtorno social aí, não sei qual que é o nome não, mas os psicólogos entenderam. Porque às vezes eu coloco uma coisa aqui e vai vir 1000 comentários. Então, assim, o neurótico normal fez algo errado, ele vai sentir culpa. Ele vai, inconscientemente, ele vai sentir culpa. Então, eu tô mentindo pra minha mãe quanto que eu tô ganhando. Eu vou me sentir culpada.
E aí, isso pode entrar num ciclo até de penalidade invisível que eu não tô vendo. Tipo assim, bato o carro, tô sempre endividada. Muitas vezes por conta dessa culpa. Por não olhar para as minhas verdades. E aí, vale lembrar que não olhar o extrato, não saber quanto que eu ganho, não saber quanto que eu gastei, não ver quanto que é meu cartão de crédito, quanto que eu paguei, o que eu não paguei, funciona, como você disse, a curto prazo. A curto prazo. Às vezes se torna até divertido, né? Divertido, assim, no sentido... não vou olhar para isso, né? A diversão que eu quero dizer é que não faz eu parar, sentar, trazer o meu consciente, o meu racional, né? Porque a maioria das pessoas gostam das coisas muito mais inconsciente, no sentido, vou lá, faço sem pensar. É raro as pessoas parar e pensar, porque eu pensar dá trabalho. Dá trabalho. Né? Dá muito trabalho pensar, ou refletir. Cansa demais. Então, eu digo que às vezes é divertido porque parece que a pessoa ri quando ela fala, assim, de coisas extremamente sérias, assim. E algumas vezes eu já me vi também falando de coisas sérias, financeiras, assim, e que eu pensava, meu Deus, mas eu não estou olhando para isso com a total seriedade que isso precisa. Então, parece que é uma coisa muito divertida, que eu não preciso dar tanta bola, não preciso ligar tanto para isso, mas é a curto prazo. Essa diversão acaba quando eu vejo a real situação em algum momento que eu precise olhar para isso, né? Então, esse é um dos pontos. Eu acho que a necessidade faz com que a gente faça muito mais esses movimentos de olhar para essa rejeição e essa negação do que se não houver uma necessidade. Não só a necessidade do dinheiro mesmo, né? A necessidade de realização profissional, quanto pessoa. Vamos pensar uma negação financeira em relação ao casamento. Antes de você falar aí, só quando você falou se torna divertida, eu fiz uma cara, explicar a cara aqui. Que aí eu lembrei daquela bendita frase do Gustavo Lima, que chega no meu consultório todos os dias. Todos os dias. Eu tenho uma amiga que ela fala isso pra mim quase toda hora. Eu não te perguntei quanto que custa. Eu quero saber em quantas prestações são. Essa frase do Gustavo Lima é muito isso. As pessoas até se divertem com elas. Que às vezes eu falo, amiga, não dá. Não te perguntei. Não te perguntei quanto que custa. Eu te perguntei em quantas parcelas fazem. Então, assim, até depois que ele falou isso, como que isso virou uma brincadeira. Uma brincadeira. Tranquilo. Não te perguntei quanto que custa. Eu só te perguntei quantas parcelas são. A curto prazo, ótimo. Mas a longo prazo, brinco que na hora que gira o encontro das parcelas, isso faz um desastre gigantesco. E eu trago também essa questão do divertido, quando aquelas pessoas assim, não, a gente vai dar um jeito, né? Assim, eu confio, não, Deus proverá, eu confio que isso vai acontecer, tá, mas tá essa situação, mas eu tô confiando. Assim, é uma confiança que chega a ser assim, é engraçado, porque a situação tá a seguinte: eu estou vivendo essa realidade. Como que eu confio em algo que eu não tenho um planejamento? Como que eu vou fazer para organizar? Então, eu digo que às vezes se torna divertido, porque levar para essa coisa do Deus proverá e que as coisas vão acontecer nesse aspecto da confiança. Confiança é muito bacana. A gente confiar, eu acho que é um dos primeiros pontos que nós precisamos fazer conosco. Não é exacerbada. Não dá. Não dá, porque é uma realidade muito fora do que necessariamente a gente pode ter como vida financeira, assim. Mas aí você olha o tanto que é importante a psicologia, né? A intervenção da psicologia, porque talvez aqui a gente está falando de uma pessoa normal, a brincadeira do Gustavo Lima pode ser um negócio normal, mas à medida que entra numa dissociação, que você entra num processo de dissociação, até de perceber quem é seu eu real, desse mundo imaginário que você criou, você pode estar dentro de um adoecimento e não perceber. Então, como que é importante uma avaliação psicológica, até para você saber o que é brincadeira, do que é real, qual que é o lugar que você está hoje, porque quando você fala, tem muitas pessoas que são extremamente dissociadas da realidade. Estão devendo horrores. Brincadeiras aqui, né? Estão devendo e estão roteando. Estão devendo e estão luxando. Então, a gente precisa olhar
quanto mais cedo você olha para esse aspecto de rejeição financeira, e a gente foi para o lado patológico, mais chance você tem de curar, de salvaguardar a sua vida. Eu costumo falar que morreu de quê? De infarto ou de dinheiro? De derrame ou de dinheiro? Gente, transtornos financeiros mata. Dívida mata, Patrícia. Dívida mata. Sabe? É claro que não tem aí um estudo, não tem como comprovar, mas morreu de quê? É tão normal, às vezes, eu que estudo isso há 10 anos, o fulano morreu infartado. Eu pergunto, ele tinha dívidas? Porque quando eu estou no processo de dívidas, Patrícia, eu não durmo. Eu estou sempre com ansiedade. Eu posso estar num estado depressivo. Tinha uma pessoa próxima de mim que eu sabia que ela estava devendo porque ela trancava dentro do quarto e dormia o dia inteiro num quarto escuro. E foi só resolver o processo de endividamento dela, ela parou com esse processo de dormir a tarde inteira, de se esconder. Então, existe esse adoecimento. Existe uma rejeição normal, tranquila, né? Quantas parcelas são? Mas existe um adoecimento aí, que é grave, sério. Precisamos de mais psicólogos financeiros. Sim, porque é um adoecimento que a gente vê muito comum acontecer, né? O endividamento é algo que é muito comum. Não olhei ultimamente as porcentagens, como é que tá, porque sempre tem, né, dos endividamentos das pessoas, mas é algo muito, muito comum em acontecer. E aí todos os outros problemas psicológicos aparecem, né? A ansiedade generalizada, a depressão, que é algo muito comum nesse aspecto, né? Porque incapacita, né? Coloca a pessoa num momento de incapacidade de muitas vezes conseguir resolver algumas coisas, e isso traz outros problemas para a vida pessoal, familiar, casamento. Então é uma cadeia de coisas, né? Que uma coisa acontece que vai puxando outra e milhões de coisas acontecem. Vale lembrar que os problemas financeiros são aceitos, pelo menos aqui no Brasil. Ter dívida é normal, é aceito. Tá? Então, por exemplo, eu posso sair de um vício de bebida e entrar num vício de endividamento. O vício de bebida vai ser visto. O vício do endividamento não vai ser visto. Os nossos problemas, quando eu falo existe transtorno financeiro, eu não sei você, mas quando eu falo, as pessoas olham para mim assim, existe? Como que é isso? Né? Por quê? Porque os problemas financeiros são aceitos. Ainda não é visto como algo patológico, tá? Então, é normal passar batido. É normal uma pessoa estar num ciclo de endividamento. O que você faz? Quando uma pessoa está lá meio que não, né? No alcoolismo, você fala, vamos buscar ajuda? Você está bebendo, vamos buscar ajuda. Às vezes, você até interna a pessoa compulsivamente. No endividamento, ninguém faz nada. Fica ninguém busca uma ajuda. Sim. E Lu, o que agora você trouxe isso, assim, então vamos pensar, se o alcoólatra, o vício no álcool, ele vai ser sempre um alcoólatra, por mais que ele, né, faça tratamento para bebida, não tome nenhum tipo de álcool mais, mas o alcoólatra, ele vai sempre ser um alcoólatra, né? Ele vai precisar estar se monitorando sempre para que ele não caia novamente nesse vício. Então, se a gente for pensar, o viciado em compra ou dívidas, de estar sempre, né, a vida inteira vai precisar fazer esse movimento do prestar atenção em si. Sempre. A vida inteira. Eu costumo falar muito, eu sou uma workaholic em tratamento. Eu não vou deixar de ser. Muito difícil eu deixar de ser. E gerar as polêmicas. O workaholic, ele é um problema. Ele é um problema sério, que é um outro transtorno, que não é o de rejeição, né? Mas eu vou ser sempre workaholic em tratamento. Eu tenho que me policiar muito. Muito, muito, muito. Para sempre, eu tenho certeza. Eu não duvido disso. E eu acho que esse é um dos primeiros passos para a gente buscar aí uma qualidade de vida, uma vida saudável. Quando eu entendo que
eu tenho esse problema, eu preciso Sim. olhar para esse problema, eu preciso encarar esse problema, aí eu delimito, eu crio um mapa, como que eu rejeito dinheiro, o que eu preciso fazer, eu vou criando as intervenções, eu vou olhando para isso. Então, eu sou uma workaholic, eu sou viciada em trabalho, eu preciso do trabalho. Então, assim, eu tenho que... Eu começo o ano pensando nas festas juninas, nas coisas das minhas filhas, porque se deixar... Eu deixo de fazer isso para trabalhar. Então, assim, eu estou sempre fazendo mapas mentais que me auxiliam a deixar de ser workaholic. Tipo, atrás eu até mandei uma mensagem, tipo assim, Claudinha, eu não vou gravar podcast. E a Luciana, eu já sei. E eu falei, eu não tô falando isso pra você, não. Eu tô falando isso pra mim. Não é pra você, não. É pra mim. Eu tô lembrando que eu não vou gravar podcast. Porque o mais normal é eu fazer uma viagem aí de 20 horas, chegar aqui, fazer uma maquiagem, gravar um podcast. Isso é normal pra mim. Tranquilo. Então, quanto mais a gente presta atenção, tem consciência disso, mais chance a gente tem de lidar com esse problema, trazendo maior qualidade de vida. Sim, e é o reconhecer que eu realmente preciso desse auxílio, entender que, pode ser que isso não seja natural, isso não está normal, isso está me trazendo prejuízos, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que rejeitar o dinheiro ou negar a situação que está vivendo não traga tantos prejuízos assim, porque um mês eu dou conta, no outro mês num mês eu dou conta de novo. Então, o quanto fica essa oscilação, né? O nosso sistema cerebral, ele não consegue entender, tá, mas qual que é o seu padrão agora, né? Como que eu faço para conseguir lidar com isso? É dessa forma? É da outra forma? É confuso, né? A gente também precisa dessa transparência conosco mesmo e assim essa liberdade de dizer não, a minha situação é essa, eu funciono dessa forma, a clareza conosco mesmo. Então a gente não nega nem para nós a situação que nós estamos vivendo. Então é uma situação complicada essa, assim. Você passou por um ponto aí que é até a romantização da pobreza. Existe uma romantização da pobreza. Eu não tenho uma religião aí definida, mas eu gosto muito da frase: crescei e multiplicai-vos. E multiplicai-vos seu conhecimento. E a partir do momento que você coloca seu conhecimento no mundo, você produz mais dinheiro. Tá? Quanto mais você serve, mais você produz dinheiro. E eu acho que a prosperidade também é esse: crescei-vos e multiplicai-vos. Multiplicar a prosperidade que Deus te deu, os dons que Deus te deu, sabe? E existe aí uma romantização da pobreza que está dentro das rejeições financeiras, que parece que é lindo não importar com dinheiro. Algumas pessoas, as pessoas estão deixando de amar e olhar muito para o dinheiro. Não, as duas coisas, eu não preciso deixar de olhar para o meu dinheiro para ser uma pessoa amorosa, para ser uma pessoa caridosa. Não, quanto melhor você for, mais rica você tem que ser, porque aí mais bem você vai fazer ao mundo. Então, não tem essa de não quero dinheiro, eu só quero amar. Eu posso ter os dois e eu posso conviver bem com os dois. E isso é importantíssimo. E quando eu amo você e eu me amo, eu também aprendo a cobrar. Que está dentro dessa dificuldade da rejeição financeira. As pessoas que têm dificuldade de cobrar, né? Fala um pouquinho aí disso, Patrícia, porque você é boa nisso. Sim. Então, olha só, essa coisa da dificuldade de cobrar, nunca tive isso. Assim, a dificuldade de cobrar, de colocar o meu preço, assim. No início, eu tinha uma dificuldade muito grande de alterar o meu preço. Assim, eu ficava assim pensando, será que eu altero? Será que já é momento de alterar o meu preço? E aí, conversando com o meu marketing e tal, conversando com umas pessoas assim, que me dando umas ideias, eu coloquei uma regra. Todo ano, 1º de março, é o novo preço. Todo ano eu reprecifico a minha sessão de terapia. Então, eu vejo
Faço uma análise, né, agora, assim, vejo como foi o ano que passou, Que né, o bacana. quanto entrou, os valores que, né, que eu tive de despesas do consultório, a inflação, tudo isso, assim, a questão do reajuste do aluguel, da minha sala. Então, eu consigo olhar para isso e fazer uma precificação nova do meu trabalho. E no início, quando a gente faz essa precificação, a gente fica com medo, né, assim... Porque a autoestima fala sobre nós. Não é. Né? A autoestima fala sobre autoestima... nós. Mas quem rejeita tem medo de ser rejeitado. Medo de ser rejeitado. É isso que eu ia trazer. Quem rejeita... O difícil é isso. É isso. Quem rejeita, dinheiro morre de medo de ser rejeitado. É isso que eu ia trazer. Então, eu ficava com medo, né? Assim, desculpa. Mudei. Mudei meu valor. Vou começar a passar meu valor novo. Porque assim, vamos dizer, dezembro alguém me chamou, Paty, quero sessão, tá? Quanto que custa? Custa tanto. Ai, tá, não veio, né? Aí passou janeiro, fevereiro, maio, a pessoa vem, Paty, não consegui, né, vir pra terapia, quanto que tá a sessão? Aí eu ficava, eu passo o valor novo pra essa pessoa, eu ainda continuo com o valor que eu passei pra ela lá no passado, né? No início eu tinha esse medo, se eu passar o valor novo, será que ela vai querer meu atendimento? Então, eu também me sentia, votar possível ser rejeitada por essa pessoa, porque eu mudei o meu valor. Então, é algo que eu ficava muito apreensiva. E, nesses últimos tempos, tenho conseguido colocar o meu valor novo. Assim, a pessoa veio lá, falei, olha, esse ano o valor já é diferente, então, para você começar a fazer a sessão comigo, é tanto. Eu não sei, mas assim, ó, é raríssimo alguém que diga, não, eu não posso ir na tua sessão, ou seu valor é muito alto para mim. E eu tenho muitos que falam, seu valor, Paty, nesse momento está um pouquinho alto para mim, mas eu vou me organizar financeiramente e eu volto a te procurar. Gente, tenho muito pacientes que faz isso. Patrícia, vai ser a primeira vez que eu ouvi isso, que a pessoa falou, olha, eu vou me organizar para fazer terapia com você. Ou fazer terapia com você é aquilo que determina que eu sou um sucesso. Tipo assim, porque elas estão podendo pagar. O empoderamento que é o pagar uma sessão. Algumas falam, você é uma psicóloga cara e eu posso pagar uma psicóloga cara. Gente, que empoderamento. Mas só falando um pouquinho, as pessoas que têm muita dificuldade de cobrar, elas estão dentro dessa rejeição porque ela morre de medo de ser rejeitada. Quem tem medo de ser rejeitada, rejeita, gente. E a rejeição, eu vejo, entendo, esse medo da rejeição da fase adulta, né, nessa nossa concepção, tem a ver com as nossas rejeições da infância. Né? O quanto nós fomos rejeitados por N situações, negligenciados. Então, isso tudo tem a ver com a nossa fase da infância. Então, como que eu olho para isso agora? Eu tenho que olhar para lá. Né? Eu tenho que olhar para aquelas rejeições da infância. Então, a gente consegue olhar para lá e aí vem aqui, não. Aqui eu faço um movimento, porque agora eu sou adulto, né? Eu falo muito, se eu estiver te atrapalhando, você me avisa, não, tá? Não, pode falar aí. Mas é isso. A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela é muito boazinha, né? Ela precisou ser a boazinha para ser aceita, né? E o rejeitado, ele não é aquele que é deixado de lado. O rejeitado é aquele que ele entende que as pessoas que estão cuidando dele não amam ele como ele é. Então, ele precisa ser o bonzinho, o legalzinho para ser amado. E não pode gritar, porque se eu gritar, as pessoas vão deixar de me amar. Então, ele cresce precisando ser o bonzinho, precisando ser o assistencialista, o que salva, o que ajuda, né? Então, faz todo sentido isso que você falou. Super, é muito bacana. Vamos lá. Eu queria falar só de um outro aspecto, que é a aversão a risco. Você quer falar ou você quer que eu fale? Acho que pode começar, né? Tu domina esse assunto, a aversão a risco. Porque eu vejo que nós, psicólogos, a gente tem um pouco aversão a risco, né? Demais. Assim, é uma profissão que, quando a gente empreende na psicologia, a gente fica sempre naquela. Será que eu arrisco? Será que eu vou? Será que eu alugo uma sala? Será que eu vou com outra pessoa e a gente divide a sala? A nossa aversão a risco é muito grande. E isso tem a ver também
também, né, com várias dessas situações da rejeição financeira, né, do dinheiro. Rejeitar uma oportunidade, rejeitar a oportunidade de alugar uma sala, o medo. O rejeição a risco me lembra uma paciente que a frase da crença dela, né, lembrando que são as crenças que amparam os transtornos, a frase dela era: você não pode dar um passo maior que as pernas. E ela nunca conseguiu alugar sua própria sala, porque ela não pode dar um passo maior que as pernas. Então, é aquele medo de arriscar, é o medo de investir, é o medo de correr risco. Eu não posso criar... Aconteceu, já teve aqui no podcast, de uma pessoa que criou um baralho e mandou fazer 10. Mandou fazer 10. Eu tenho medo de arriscar. Não posso... 10? Ai, eu tinha feito 500, ela tinha feito 10. Como que você constrói um trabalho que você pega seu conteúdo, todo o seu conhecimento, coloca ali dentro daquele produto? 10? Né? Que fé você está tendo em você, né? Então, eu tenho medo de correr risco. Se eu não corro risco, se eu não estou disposta a dar, eu também não estou disposta a receber. Então, essa dificuldade que nós... psicólogos temos, e aí eu acho que é todo mundo, de correr risco e estar dentro das rejeições financeiras. Tem outro ditado que é um passarinho na mão do que 2 voando. 2 voando. Né? Então, eu não vou além, né? É o medo, a insegurança. Então, vamos pensar que a nossa profissão em relação a consultório é uma profissão muito solitária. Nós somos muito sozinhos. Vamos pensar que o que a gente tem de afinidade ou de entrosamento com outros psicólogos? Quando a gente faz uma especialização, quando a gente está num curso, quando a gente tem um grupo de psicólogos que a gente pode conversar. Vamos dizer, lá na minha região, tem um grupo de psicólogos no WhatsApp. E nem sei, acho que tem mais de 1000 psicólogos lá naquele grupo, mas é um grupo da região. Então, ali quem atende tal coisa. Até eu mandei o do ao vivo hoje lá naquele grupo, né, pra minha região e tal. Mas... O podcast é gravado, a gente não tem o ao vivo hoje, não. Mandei. Hoje já passou. Mandei lá e assim, é muito solitário, a nossa profissão é muito solitária. Então, essa solidão, quando a gente não tem um grupo que a gente tenta... eu vou te ajudar, você me ajuda, a gente faz alguma coisa junto e tal. O medo de, se eu arriscar sozinha, vou quebrar a cara. Então, o quanto eu estou disposta a arriscar. Então, eu sempre sou daquela, eu vou arriscar aqui um pouquinho menos, e aí, eu vi que foi, vou arriscar um pouquinho mais, vou arriscar um pouquinho mais. Então, quando que a oficina do dinheiro iria aparecer na minha vida se eu não arriscasse? Eu acho que nunca iria. Então, foi eu arrisquei em algo super novo na minha vida e deu muito certo. Glória a Deus. Muito certo. Deu muito certo. Muito certo. Então, a gente tem essa aversão a risco, porque... Vale lembrar que deu muito certo, teve público, mas até aquela que dá uma pessoa só, ela já deu muito certo, porque ela já saiu do papel. Entendeu? Eu já estou arriscando. Então, agora se torna mais fácil ainda. As pessoas têm muita dificuldade com um. Um é bom demais, gente. O primeiro passo, ele é bom demais. Pra gente finalizar... Gastando menos, Patrícia, eu falo ou você fala? Porque você falou dos 2 primeiros, você quer que Não, pode falar, Lu, pode falar. Então, eu demorei a entender isso, sabe? Que quando eu tava falando eu sempre achei que eu era um sucesso, porque eu conseguia economizar 40%, 50% de tudo que eu ganhava. Eu falo que eu fiz meu dinheiro com pouco, foi com pouco mesmo, porque eu economizava, então eu gastava sempre menos. E eu não percebia, Patrícia, que nessa hora eu estava falando assim, isso daqui não é para mim. A roupa cara não é para mim. Um estúdio desse, como o estúdio 767, não é para mim. Estar num melhor estúdio de Belo Horizonte não é para mim. Para mim, era dentro da minha casa. A roupinha mais baratinha. O gastador, quem gasta menos, ele não percebe que ele rejeita o dinheiro, principalmente quando ele fala, isso daqui não é para mim.
Eu não dou conta de estar nesse lugar. Que aí entra aquilo que você adora, que é a zona de conforto financeiro. Esse ambiente não é para mim. Isso daqui... Não dou conta de lidar nesse ambiente novo. Usar essas roupas novas, me manter dessa forma. Né? Ter um consultório não é para mim. Ter um consultório bonito. Quando eu fui em Chapecó, eu assustei com a qualidade, com a beleza dos consultórios de vocês. Aqui não é tão comum você ver um consultório tão bacana e bonito como são os de vocês em Chapecó. E a primeira coisa que na época, eu ainda olhei e falei, caramba, eu não dou conta de ter um consultório assim. Né? Eu não dou conta de ter um consultório assim. Eu tô dizendo o tempo inteiro, isso daqui não é para mim. Né? E se eu não olho para isso, isso vira um hábito. E aí, sabe o que acontece? Eu morro rica. Várias pessoas são assim. Você deve conhecer uma pessoa assim. Pobre a vida inteira, quando morreu, deixou herança. Uma herança até milionária. Eu tinha uma paciente que ela tinha recebido uma herança do tio dela. Um tio que ela vivia tendo que dar comida, dando roupa. E que todo mundo achava que era pobre. Porque ele vivia pedindo. Ele chegava na casa de manhã, ficava até à noite, às vezes, para comer mesmo. Ela falava, era para comer mesmo. Quando morreu, tinha 6 milhões na conta. Que foi distribuído aí pelos herdeiros. Ela acabou herdando, porque a mãe dela era falecida já. Quantas pessoas que a gente conhece que são pobres a vida inteira? Não pode. Eu não posso usar o edredom novo, eu não posso usar a vasilha nova, o copo novo. A cristaleira é de enfeite, eu não posso usar. Eu tenho que economizar. E eu morro rica. Como a vida pobre. E essa questão vem muito das nossas famílias, né? Assim, a gente aprende muito com isso, né? Vamos pensar sobre a pobreza, sobre a vida mais humilde, né? A gente tinha aquela roupa do domingo, né? Eu tinha a roupa do domingo, a roupa para você ficar em casa, para você brincar. Então, era aquela coisa, você não pode usar isso aí é para o domingo, isso aí é para sair. Então, o quanto a gente tem roupa dentro do nosso roupeiro que a gente usa só para sair. Oi, mas assim, tu tá saindo todo dia, tu vai no mercado, tu vai buscar seu filho na escola, tu vai pro trabalho. Então, essa é uma coisa também que vem disso, né? Dessas mudanças de concepção, de crença, de dar conta dessa nova vida que eu quero ter, que eu assumi, que eu quero ser essa pessoa. Então, eu venho muito disso, mas é trabalhar de lá de trás até aqui. Então, meus pais ainda têm muito isso, a roupa de ficar em casa, a roupa de sair. Então, eu até pouco tempo atrás, antes de contratar uma consultora de imagem, vi que você contratou também. Tô quase morrendo, mas contratei. Antes de eu contratar ela, uma querida, assim, realmente, tinha a roupa de ficar em casa, mas tinha a roupa de sair. Hoje não tem, hoje é a roupa de roupa. Eu vou buscar minha filha, é a mesma roupa que eu posso sair, eu posso ficar em casa. Então, essa mudança é difícil, é dura pra gente fazer, né? Porque tu vem uma vida inteira sendo dessa forma, vivenciando a vida dessa forma. Então, dá conta de sustentar essa nova pessoa, assim, com consciência de que eu posso ser e de que eu consigo ser, não é uma tarefa muito fácil. Pra gente finalizar aqui, você fez eu voltar lá no passado. Quando a gente foi falar de gastando menos, eu falei, eu me fantasiava de pobre, eu sempre gastei, sempre fui econômica, era fantasia de pobre, assim, as pessoas perto de mim já entenderam o que era isso. Tudo para mim era o mais barato. E aí, você me fez, assim, um túnel do tempo aqui comigo. Teve um dia, quando eu era muito criança, que eu ia à missa. Na minha cidade, as pessoas, crianças, já andavam sozinhas, cidade muito pequena e tal. Para eu ir à missa, eu passei na porta da casa da minha avó. Quando a minha avó me viu, ela brigou tanto comigo e eu demorei a entender por que ela estava brigando comigo. Eu lembro de eu demorar a entender por que ela estava brigando comigo. Eu estava indo para a missa de chinelo. E ela brigou que a gente não vai para a missa de chinelo. E como que pode isso. E eu lembro de eu falar, pode sim. A gente pode ir para mim. Eu lembro de eu, pode sim.
Pode sim. E aí que eu comecei a usar chinelo, que eu acho que o meu início para as coisas simples, não, vamos desconstruir isso, tem que ser simples, minimalista, a moda é ruim. Eu acho que começou muito disso. E você falou nesse podcast inteirinho, como que as coisas vêm lá do passado. Então, é importante a gente olhar para essas histórias, para esses mini traumas, para esses flashpoints financeiros aí, e trazer. Quando você veio falando, gente, muito da minha construção de vestir sempre de uma forma simples, veio desse dia que a vovó falou, você não pode fazer isso e tal. Eu fiquei tão assustada na época, assim, tão assustada, porque eu nem sabia que eu estava cometendo um erro de ir à missa de chinelo. E que eu comecei, não, pode sim, não tem nada a ver, posso ir. Mas aí eu acho que eu fui para um lugar que pesou a mão, entendeu? Uma simplicidade que pesou muito a mão. E agora, para fazer um movimento para o outro lado, é extremamente difícil. Muito, tá sofrido, mas nós estamos tentando. Tá desbravando esse novo momento. Mas aí. Porque eu entendi que eu preciso falar que isso daqui é para mim. Eu também posso ter uma vida próspera, eu também posso ter uma vida boa. E a vida próspera não é um acúmulo de dinheiro, como eu fiz durante muitos anos da minha vida. O usufruir a vida, curtir a vida, aproveitar a vida com inteligência financeira, inteligência emocional, para mim hoje é um sinônimo de sucesso. E as diferenças, como tu trouxe ali, né, dos flashpoints em relação à vida como um todo. A minha infância foi uma infância muito difícil financeiramente, né? Então, era muito para as necessidades e não muito mais além das necessidades básicas, assim, que os meus pais conseguiam nos dar. A nossa vida financeira familiar começou a melhorar, eu era adolescente já. Então, mas esse melhor, eu também não tinha muito acesso do entender sobre a vida financeira. Eu acredito e muitas vezes eu penso que aprender a lidar com o dinheiro foi há um pouco tempo atrás. Eu realmente não sabia lidar com o meu próprio dinheiro. Eu fazia de conta ou achava que eu lidava. Então, é essa coisa. Lá na infância é uma necessidade muito grande. Na vida adulta, eu tenho dinheiro, o que eu faço? Eu torro tudo, não tenho uma consciência exatamente do que fazer. Então, olha as diferenças. Você ficou num lado do poupar, do cuidar, que isso também te traz um problema. Já aquela coisa do gastar muitas vezes além do que poderia, sem consciência das coisas. Mas, assim, esse novo momento, assim, de um tempo para cá, tá vindo para dizer, não, todos nós, alguns momentos da nossa vida a gente passa por isso. Então, eu tenho a consciência, né, dos distúrbios financeiros e o que aconteceu na minha vida financeiramente. Hoje eu sei que essa é a minha dor. Vou estar sendo especialista na minha própria dor. Isso é a coisa mais incrível que tem, mais rica, se tornar especialista na própria dor. Uhum. Patrícia, precisamos encerrar por aqui. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, porque o seu comentário me norteia, faz eu entender se precisamos abordar esse tema mais vezes, porque a gente... que tema rico que é esse. Se a gente traz a Patrícia aqui de volta, né? Sim. Então, comenta, compartilha, indica para as pessoas, porque é um tema extremamente necessário. Siga a Patrícia no Instagram. Me siga no Instagram, que é Lu Psicóloga Financeira. Ficamos com Deus, encerramos por aqui. Sim, muito obrigada, Lu, pelo convite. Estou muito feliz, assim, não conhecia Minas Gerais, então vai se encantar. Assim, Belo Horizonte é muito legal, já desde ontem estou adorando o lugar, então, assim, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu que agradeço, para mim é muito significante você vir de Chapecó para cá. Obrigada. Ficamos com Deus e até o próximo podcast.